Olá, pessoal! Antes de começar esta história que tenho certeza que vai tocar seus corações, gostaria muito de conhecê-los melhor. Por favor, comentem de que estado do Brasil estão nos assistindo e quantos anos vocês têm. É lindo saber que pessoas de diferentes lugares se conectam através dessas histórias que todos nós vivemos de alguma forma. Meu nome é Benedita Santos, tenho 66 anos e durante quase 40 anos trabalhei como faxineira em escritórios e casas de família aqui em Recife. Nunca tive muito dinheiro, sempre vivi de salário em salário, mas consegui criar meus 3 filhos com dignidade. Cláudio, de 42 anos, que é vendedor numa loja de eletrodomésticos. Márcia, de 39, que trabalha como recepcionista num consultório médico. E Fabiana, a caçula de 35, que é cabeleireira. Meu marido Severino morreu há 8 anos de câncer no pulmão, me deixando sozinha numa casinha simples no bairro da Torre. Não foi fácil ficar viúva aos 58 anos, especialmente com as contas para pagar e ainda ajudando os filhos quando precisavam. Mas me acostumei à solidão, à rotina de acordar cedo, trabalhar o dia todo e voltar para casa cansada todas as noites. Durante os primeiros anos da minha viuvez, meus filhos me visitavam com alguma frequência. Cláudio aparecia quando a geladeira dele quebrava ou quando precisava de dinheiro emprestado para alguma emergência. Márcia vinha aos domingos, às vezes, geralmente apressada porque tinha que levar os filhos dela para algum lugar. Fabiana era mais ausente, sempre com desculpas sobre trabalho no salão ou compromissos com o namorado. Mas conforme os anos foram passando, as visitas se tornaram cada vez mais raras. Cláudio só aparecia quando realmente precisava de alguma coisa. Márcia passou a ligar em vez de vir pessoalmente. Sempre conversas rápidas perguntando se eu estava bem. Fabiana praticamente desapareceu da minha vida, mandando mensagem de WhatsApp de vez em quando, geralmente pedindo dinheiro emprestado. O que mais me machucava era perceber que eu havia me tornado invisível na vida dos meus próprios filhos. Eles tinham suas famílias, seus trabalhos, suas preocupações, e eu era apenas uma obrigação distante que lembravam ocasionalmente. Passava semanas sem conversar com nenhum deles, sem saber como estavam, sem participar da vida dos meus netos. Durante todos esses anos de solidão, desenvolvi uma pequena mania que me dava uma certa esperança. Toda semana comprava um bilhete da Megacity, gastava R$ 6 por semana, sempre com os mesmos números, as datas de nascimento dos meus filhos e netos. Era uma fantasia boba, eu sabia, mas me dava prazer imaginar como seria se um dia ganhasse uma quantia grande. Não por ganância, mas por imaginar que finalmente poderia ajudar meus filhos de forma significativa. Severino, eu falava para a foto dele na cômoda, se um dia esse bilhete dar certo, vou poder dar uma vida melhor para nossos filhos. Cláudio vai poder abrir o negócio próprio que sempre sonhou. Márcia vai poder comprar a casa própria. Fabiana vai poder montar o salão dela. Era meu sonho, usar um eventual prêmio para transformar a vida da minha família. O ano passado, quando fiz 65 anos, decidi fazer algo diferente. Em vez de esperar que meus filhos se lembrassem do meu aniversário, resolvi tomar a iniciativa. Liguei para os 3 com 2 semanas de antecedência, convidando para um almoço especial na minha casa. Mãe, claro que vou, disse Cláudio. Conto com você, filha, disse para Márcia. Não vou perder, mãe, prometeu Fabiana. Preparei-me durante dias para aquele almoço. Limpei a casa inteira, comprei os ingredientes para fazer todos os pratos que eles gostavam. Arrumei a mesa com a toalha bordada que havia guardado para ocasiões especiais. Estava ansiosa e feliz, imaginando a casa cheia, as conversas, as risadas, a sensação de ter minha família reunida novamente. O almoço estava marcado para meio-dia. Às 11h30, comecei a aquecer a comida. Arrumei as flores que havia comprado. Vesti minha roupa mais bonita. Meio-dia chegou e passou. 12h30. 1h. 1h30. Ninguém apareceu. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Às 2h, Márcia mandou uma mensagem. Mãe, desculpa, mas o marido passou mal e tive que levar no hospital. Depois, eu passo aí. Às 3, Cláudio ligou. Mãe, surgiu uma coisa no trabalho. Você sabe como é. Prometo que compenso outro dia. Fabiana nem deu satisfação. Simplesmente não apareceu. E não respondeu minhas ligações. Fiquei sentada, sozinha na mesa arrumada, olhando para toda aquela comida que havia preparado com tanto carinho, sentindo uma tristeza que não conseguia expressar em palavras. Não era apenas sobre o aniversário esquecido.
Era sobre perceber que eu não era prioridade na vida de nenhum dos meus filhos. Era sobre entender que mesmo quando eu tomava a iniciativa, mesmo quando organizava tudo, ainda assim, não era importante o suficiente para eles aparecerem. Naquela noite, sentada sozinha na cozinha, comendo um pedaço do bolo que havia comprado para dividir com eles, tomei uma decisão. Ia parar de correr atrás de afeto, que claramente não era correspondido. Se meus filhos queriam distância, ia respeitar. Não ia mais ligar toda semana. Não ia mais mandar mensagens perguntando como estavam. Não ia mais tomar iniciativas para reunir a família. Os meses seguintes foram de um silêncio quase total. Como esperado, nenhum dos três me procurou. Era como se eu tivesse sumido do mundo. E eles nem notassem. Cláudio apareceu uma vez porque precisava de R$ 300 emprestados. Emergência no trabalho. Mãe, prometo que pago mês que vem. Márcia ligou no Dia das Mães. Uma conversa de 5 minutos para cumprir tabela. Fabiana simplesmente desapareceu. Mas a vida continuava. Continuei trabalhando, continuei pagando minhas contas, continuei comprando meu bilhete da Mega Sena. Todas as semanas. Era minha única extravagância. Meu único sonho mantido vivo. R$ 6 por semana. Sempre os mesmos números. Sempre a mesma esperança pequena de que um dia a sorte poderia mudar minha vida. Fim de ano chegou com a tradicional mega da virada. Como sempre, comprei meu bilhete com antecedência, mas desta vez fiz algo diferente. Em vez de usar as datas dos meus filhos e netos, usei datas importantes da minha própria vida. Meu aniversário, o aniversário de casamento, com Severino. A data em que consegui meu primeiro emprego, números que representavam minha história, não a deles. Na noite do sorteio, estava assistindo sozinha na minha sala, como sempre. O prêmio era de R$ 350 milhões. Uma quantia que nem conseguia imaginar. Quando começaram a sair os números, meu coração disparou. O primeiro número era meu. O segundo também. O terceiro. Quando saiu o quinto número correto, comecei a tremer. Quando saiu o sexto e último, desmaiei. Quando acordei no chão da sala, ainda com o bilhete na mão, pensei que tinha sido um sonho, mas liguei a televisão, e lá estavam os números. Exatamente os mesmos do meu bilhete. Benedita Santos, faxineira, de 66 anos, do bairro da Torre. Havia ganhado R$ 350 milhões na mega da virada. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada segurando o bilhete ora, achando que era real. Ora, achando que estava ficando louca. Só na manhã seguinte, quando liguei para a Caixa Econômica Federal e confirmaram meus números, aceitei a realidade. Estava rica. Rica de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Minha primeira reação não foi de euforia, mas de uma certa melancolia. Durante anos havia sonhado com esse momento, imaginando como seria maravilhoso poder ajudar meus filhos, dar a eles as oportunidades que nunca tive condições de proporcionar. Mas agora que o momento havia chegado, eles estavam ausentes da minha vida por escolha própria. Decidi não contar para ninguém imediatamente. Queria pensar, planejar, decidir como lidar com essa nova realidade. Durante uma semana, continuei. Minha rotina normal. Trabalhar, voltar para casa, assistir televisão. A única diferença era o bilhete premiado, guardado numa gaveta, como um segredo gigantesco que só eu conhecia. Agora me encantaria que se inscrevessem no nosso canal, se esta história está tocando vocês. E por favor me deixem saber nos comentários. Que nota dariam de 0 a 10 para esta história? Seus comentários e apoio significam muito para mim e me ajudam a continuar compartilhando essas histórias que nos conectam como família. A notícia vazou quando fui à Caixa para dar entrada no processo de recebimento do prêmio. Mesmo tentando manter discrição, é impossível manter em segredo uma transação de R$ 350 milhões. No dia seguinte, minha foto estava na primeira página do Diário de Pernambuco. Faxineira de Recife ganha maior prêmio individual da história da Mega da Virada. A reação foi imediata e previsível. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de eu acordar. Cláudio foi o primeiro. Mãe, vi no jornal, não acredito. Por que não me contou? Sua voz estava transbordando de emoção. Não pela minha sorte, mas pela oportunidade que isso representava para ele. Márcia ligou logo em seguida, chorando. Mamãe, estou tão feliz por você. Sabia que um dia nossa família ia dar a volta. Por cima, nossa família. Interessante como de repente voltamos a ser nossa família depois de meses de distância. Fabiana apareceu na minha porta, antes das 10 da manhã,
com lágrimas nos olhos e um buquê de flores comprado na pressa. Mãe, não consigo acreditar! A senhora merece tanto isso! Ela dizia, me abraçando como não fazia há anos. Imagine! As coisas que podemos fazer agora, os lugares que podemos viajar, as mudanças que podemos fazer na vida de toda a família. Podemos, tudo agora irá. Podemos. Como se o prêmio fosse da família, não meu. Durante os dias seguintes, recebi mais carinho e atenção dos meus filhos do que havia recebido nos últimos 5 anos juntos. Cláudio vinha me visitar todos os dias, sempre com sugestões sobre investimentos, negócios, oportunidades. Mãe, com esse dinheiro podemos montar uma rede de lojas, podemos investir em imóveis, podemos diversificar, sempre podemos. Márcia trouxe os netos para me visitar, menos crianças que mal me conheciam, porque raramente vinham à minha casa menos, e falava sobre planos familiares. Mãe, agora podemos proporcionar uma educação melhor para as crianças, podemos viajar em família, podemos realizar todos os sonhos que sempre tivemos, sonhos que, aparentemente, só se tornaram importantes depois do prêmio. Fabiana foi a mais direta. Chegou com plantas de salões de beleza, orçamentos de equipamentos, projetos completos. Mãe, sempre sonhei em ter meu próprio salão. E agora finalmente posso. Com a ajuda da senhora, claro. Seria um investimento da família. Todos ganhamos. Seu sonho, mas meu dinheiro. O que mais me impressionou foi como eles começaram a incluir suas necessidades financeiras como se fossem minhas prioridades automáticas. Cláudio falava sobre como eu obviamente ia querer ajudar ele a sair do aluguel. Márcia explicava como seria natural eu custear a educação dos netos. Fabiana apresentava o salão como se fosse um presente que eu devia dar a ela. Mas algo havia mudado em mim durante aqueles meses de solidão. Talvez tenha sido a experiência de passar meu aniversário completamente esquecida. Ou talvez tenha sido a clareza que vem com a idade. Mas eu não era mais a mesma mulher que corria atrás de afeto. Não era mais a mãe que se sentia obrigada a resolver todos os problemas dos filhos. Uma semana depois da notícia sair no jornal, reuni os 3 na minha casa. Eles chegaram ansiosos, provavelmente esperando que eu anunciasse como ia distribuir o dinheiro entre eles. Filhos, comecei. Quero conversar sobre algumas coisas importantes. Claro, mãe, disse Cláudio. Estamos aqui para planejar nosso futuro. Primeiro, disse, quero que vocês saibam que amo vocês. Sempre amei, sempre vou amar. Vocês são meus filhos, e isso nunca vai mudar. El Sorarum. Provavelmente achando que vinha aí o anúncio da distribuição da fortuna. Segundo, quero que vocês se lembrem de uma data importante. 15 de março do ano passado. Vi confusion nos rostos deles. Mãe, o que aconteceu em 15 de março? Perguntou Márcia. Foi o dia do meu aniversário de 65 anos. O dia que convidei vocês para almoçar na minha casa e ninguém apareceu. O silêncio foi absoluto. Eles haviam esquecido completamente. Mas eu não. Passei aquele dia sozinha, com a mesa posta, com comida preparada, esperando uma família que não veio, esperando filhos que tinham coisas mais importantes. Paraphraser. Cláudio tentou se justificar. Mãe, mas aquilo foi o quê, Cláudio? Foi menos importante que vocês aparecerem aqui agora que ganhei na loteria? Mãe, a gente estava ocupado, mas sempre gostamos da senhora, disse Fabiana. Fabiana, quando foi a última vez que você me ligou antes de saber do prêmio? Quando? Foi a última vez que qualquer um de vocês me procurou sem precisar de alguma coisa? Novamente, silêncio. Durante meses após aquele aniversário, esperei que vocês me procurassem. Esperei uma ligação, uma visita, um sinal de que sentiam minha falta. Nada. Até eu ganhar na loteria. Eu era invisível para vocês. As palavras doíam, mas eram verdadeiras. Mãe, mas agora queremos recuperar o tempo perdido, disse Márcia. Não, Márcia. Agora vocês querem recuperar o dinheiro perdido. Se realmente quisessem recuperar o tempo perdido, teriam aparecido no meu aniversário. Teriam me procurado durante esses meses. Teriam se importado comigo quando eu era apenas uma faxineira pobre e sozinha. Expliquei então minha decisão. Ia usar o dinheiro para viver bem meus últimos anos. Ia viajar, ia conhecer lugares que sempre sonhei conhecer. Ia ter o conforto que nunca tive. Uma parte seria guardada para emergências médicas futuras. Outra parte seria destinada a instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados, porque eu sabia exatamente como. Era a sensação de ser esquecida pela própria família. E nós, mãe, não vai sobrar nada para nós.
Perguntou Cláudio. Cláudio, vocês vão herdar o que restar quando eu morrer, como sempre foi planejado. Mas enquanto estou viva, este dinheiro é meu, para fazer o que eu quiser. Mas somos seus filhos, protestou Fabiana. Sim, são meus filhos, e filhos de verdade se importariam com a felicidade da mãe, não apenas com o dinheiro dela. Filhos de verdade teriam aparecido no meu aniversário. Filhos de verdade não teriam me abandonado por meses para só aparecerem quando viram minha foto no jornal. A reação foi explosiva. Cláudio ficou furioso. Mãe, a senhora está sendo injusta. Sempre trabalhamos, sempre tivemos nossa vida. E eu também sempre trabalhei, Cláudio. Trabalhei para criar vocês, para dar condições para vocês, para estar disponível quando precisassem. Mas quando precisei de vocês, onde estavam? Márcia tentou a chantagem emocional. Mãe, pense nos seus netos. Eles merecem uma vida melhor. Márcia, meus netos mal me conhecem, porque você nunca os trouxe. Ok, agora quer que eu pague pela educação deles? Fabiana partiu para o dramático. Mãe, a senhora está sendo egoísta. Só pensa em si mesma. Egoísta, Fabiana. Egoísta foi não aparecer no meu aniversário. Egoísta foi me procurar apenas quando precisavam de dinheiro. Egoísta foi me abandonar por meses, para só voltarem quando souberam do prêmio. Minhas palavras eram duras, mas eram a verdade que precisava ser dita. A conversa terminou com eles saindo irritados, prometendo que iam pensar sobre nossa relação, como se a relação fosse um problema meu, não consequência do comportamento deles. Nos dias seguintes, tentaram diferentes estratégias, promessas de mudança, pedidos de perdão dramáticos, até ameaças veladas de processos judiciais. Mas minha decisão estava tomada. Comprei uma casa nova numa área nobre de Recife. Contratei uma empregada para me ajudar com a limpeza e cozinha. Comecei a viajar. Conchei Paris, Roma, Nova York e menos lugares que sempre foram apenas sonhos distantes. Cada viagem era uma afirmação da minha liberdade, da minha independência, da minha escolha de viver para mim mesma. 6 meses depois do prêmio, meus filhos ainda tentavam me convencer a ser mais generosa com a família, mas eu havia aprendido a diferença entre generosidade e ser usada. Generosidade é dar por amor, ser usada é dar por culpa ou chantagem emocional. Encontrei uma nova vida aos 66 anos. Fiz amigos nos grupos de turismo para a terceira idade. Conheci pessoas que me valorizavam pela minha companhia, não pelo meu dinheiro. Descobri que podia ser feliz sem precisar da aprovação dos meus filhos, sem precisar comprar afeto com presentes e favores financeiros. Cláudio, eventualmente, conseguiu abrir seu negócio próprio, mas com empréstimo bancário e muito esforço pessoal. Márcia vendeu o carro para dar entrada numa casa menor. Fabiana continua trabalhando no salão dos outros, sonhando com o próprio estabelecimento. Todos aprenderam a resolver seus problemas financeiros sem contar comigo como solução automática. Curiosamente, essa independência forçada os fez crescer de maneiras que talvez não crescessem se eu continuasse facilitando tudo para eles. Cláudio se tornou o empresário mais responsável porque teve que lutar pelo negócio. Márcia aprendeu a administrar melhor o orçamento familiar. Fabiana começou a economizar seriamente para realizar seu sonho. Hoje, nossa relação é diferente, mas mais honesta. Eles me visitam ocasionalmente, não porque precisam de alguma coisa, mas porque finalmente entenderam que é importante manter laços familiares enquanto ainda há tempo. As conversas são mais genuínas, menos interessadas. No meu último aniversário, todos apareceram. Não trouxeram presentes caros, apenas sua presença. Fizemos um almoço simples, conversamos sobre a vida, sobre memórias boas da infância deles, sobre planos para o futuro. Foi o melhor aniversário que tive em anos, justamente porque foi baseado em afeto real, não em obrigação ou interesse financeiro. A mega da virada não apenas mudou minha situação financeira, mudou minha perspectiva sobre relacionamentos, sobre valor pessoal, sobre o que realmente importa na vida. Aprendi que é melhor estar sozinha com dignidade que rodeada de pessoas interesseiras. Aprendi que amor verdadeiro aparece nos momentos difíceis, não apenas quando há algo a ganhar. Meu dinheiro me deu liberdade, mas não a liberdade de comprar amor. Essa ilusão eu sempre tive. Me deu a liberdade de escolher quem merece meu tempo, minha energia, minha generosidade. Me deu a liberdade de exigir reciprocidade nas relações, de não aceitar migalhas emocionais de pessoas que deviam me amar incondicionalmente.
Severino aparece nos meus sonhos às vezes. E sempre, esta. Serena, Benedita, ele me diz. Você finalmente aprendeu a se valorizar. É verdade. Levei 66 anos para entender que meu valor não depende de quanto posso dar aos outros, mas de quem eu sou como pessoa. Os 350 milhões de reais foram uma bênção. Mas não da forma que imaginei durante todos aqueles anos comprando bilhetes. Pensei que seria uma bênção para minha família, mas na verdade foi uma bênção para mim. Me ensinou quem realmente me ama. Me deu coragem para exigir respeito. Me permitiu viver meus últimos anos da forma que sempre mereci viver. Esta é minha história, uma história sobre sorte financeira, mas principalmente sobre descobrir o próprio valor. Espero que encontrem nela inspiração para não aceitarem migalhas emocionais de ninguém, nem mesmo da família, porque às vezes, os prêmios mais importantes da vida não vêm em dinheiro, mas em autoconhecimento e dignidade pessoal.